Quando a gente fala em contexto de corrupção e de suborno, é importante deixar muito claro a diferença entre um e outro. Então vamos lá. Corrupção é o efeito ou é o ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagem em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. Quando a gente fala em 37, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre escopo, né, abrangência, o grande foco dela é em suborno. E o suborno, sob a ótica da 37, é a oferta, promessa, doação, aceitação ou solicitação de uma vantagem indevida de qualquer valor, financeiro ou não financeiro, direta ou indiretamente, independentemente de localização, em violação às leis aplicáveis, como incentivo ou recompensa para uma pessoa que está agindo ou deixando de agir em relação ao desempenho de suas obrigações. Então aqui, se você for traduzir, suborno é você ofertar, prometer ou doar qualquer coisa de valor. Qualquer coisa de valor. E eu não estou falando em dinheiro. Eu estou falando em, sim, financeiro e não financeiro. Então, por exemplo, você consegue, um dos itens que você tem que ficar monitorando, vou dar um exemplo qualquer, é a participação de funcionário fantasma em folha de pagamento. Participação de alguém que não faz parte da organização dentro dos benefícios dessa empresa. Então, existem vários, quando a gente for falar, um dos itens mais importantes, diz respeito, por exemplo, à análise de risco, ao mapeamento de risco de suborno dentro da sua organização, um dos pontos de atenção, claro, né? Tem várias áreas, mas um dos pontos de atenção é a área de recursos humanos. Em função de relacionamento sindical, em função de relacionamento com o Ministério do Trabalho, em função de recebimento de auditorias ou fiscalizações. Então, é importante que quando vocês forem mapear, e nós vamos falar sobre isso, a gente fique atento a todos os processos da organização. Mas, suborno, né, é uma forma de corrupção. E talvez seja hoje, junto com lavagem de dinheiro, uma das formas que mais competem para esse número absurdo que nós vimos de 200 bilhões de reais por ano que o Brasil está perdendo. Uma coisa que nós temos que entender é que não adianta só, né, o governo, com as suas ações de regulamentação, de desenvolvimento de leis, ele faz o quê? Ele faz o incentivo através de compulsoriedade. Eu estou fazendo um trabalho onde você mandatoriamente precisa ter um programa de compliance para poder vender para mim. Essa é uma etapa do governo, mas não necessariamente, ou não pode ficar nisso, né? As organizações precisam ter uma cultura de ações de incentivo e estímulo a um trabalho ético, a um trabalho transparente. Então, é fundamental que entre os valores da organização, ética e transparência estejam muito claramente definidos. É a mesma coisa, fazendo um paralelo com segurança e saúde ocupacional. Eu não sei se vocês concordam, mas se segurança não for valor dentro da organização, não adianta eu ter um programa de 45.001, não adianta eu ter um programa de 18 mil, né? Eu vou continuando tendo os meus funcionários, não utilizando os EPIs, né? Os nossos gestores não cobrando, não incentivando a utilização, porque não é valor. Segurança, ética, transparência precisam ser valores organizacionais. E a determinação desses valores organizacionais passa obrigatoriamente por uma postura de um comitê, de uma alta direção, né? Do conselho de administração dessa organização. São eles que dão o tom, são eles que estabelecem a estratégia, estabelecem as diretrizes comportamentais. São eles que fazem com que a empresa se torne ética. Tem que estar no DNA. No caso de corrupção, no caso de suborno, por exemplo,
Ninguém é onipresente para monitorar as atitudes individuais de cada funcionário da organização. Então, se ele não absorver essa cultura, se ele não entender, por exemplo, que o trabalho que eu, dentro de uma organização, preciso ser ético e transparente, eu posso ter uma porção de políticas, posso ter uma porção de procedimentos, posso ter códigos de ética e conduta, mas se eu, funcionário, não enxergar, não internalizar isso, não vai resolver muita coisa. E esse é um dos pontos fundamentais que a gente vai falar da 37. Conscientização, treinamento, competência, né? Mudança de cultura. Então, trabalhar esse aspecto é fundamental. Então, realmente, a gente tem que ter uma cultura de incentivo e estímulo ao trabalho ético, ao trabalho transparente dentro das organizações. Lembrem-se que os gestores educam por atitude, não por palavra. Então, o primeiro espelho que eu, liderado, vou usar como referência é o espelho do meu gestor, é o espelho da minha alta direção. Então, esse é um ponto fundamental. Na 37, né, eu acredito que num processo de certificação que a gente passa, a alta direção ou o conselho de administração mais a alta direção, eles são absolutamente cobrados, eles têm um papel fundamental, né, de determinação, de estratégia e demonstração do compromisso através de atitude em cima de um processo de compliance, em cima de um sistema de gestão antissuborno. Efetivamente, falar em 37, fala-se numa liderança, né, exercida de modo percebida por todos dentro da organização, por parte da alta direção, por parte do conselho de administração dessa organização.